Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje nós vamos perceber a importância de se trabalhar com índices no banco de dados. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe que tudo será explicado nesse vídeo. Mas eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês que não conhecem antes da gente partir para conceitos mais técnicos e entrar a fundo nesse termo. Basicamente, quando a gente está trabalhando com banco de dados, normalmente o banco de dados é quem vai gargalar o nosso sistema. É muito provável que ele seja o gargalo do nosso sistema. Então, normalmente, quando a gente quer buscar um determinado dado que está armazenado dentro do banco de dados, dentro de uma infinidade de dados, imagina lá que você tem uma tabela com 1 milhão, 10 milhões de dados inseridos dentro daquela tabela, o que ainda é pouco, e você quer buscar todas as pessoas que começam com o nome C, que seria o nome Caio, por exemplo. Meu nome entraria nessa regra. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar por todo mundo, por todos os 10 milhões de cadastros que tem ali, para você verificar, essa pessoa começa com C, essa não, essa começa, essa não, essa não, essa começa. Ou seja, você vai ter que percorrer os 10 milhões de registros. E isso normalmente leva muito tempo. Para isso que existem os índices no banco de dados, para facilitar essa nossa busca no banco de dados. Então, quando que nós vamos trabalhar com índices? Quando que nós devemos utilizar índices nas nossas aplicações? Imagina o seguinte caso, quando você tem uma aplicação na qual ela faz muita consulta ao banco de dados e menos inserções, poucas inserções comparados com as consultas, é muito provável que utilizar índices no seu banco de dados, nesse seu projeto, vá resolver muitos problemas que você possa ter futuramente. Por que você não deve utilizar os índices quando você tem pouca pesquisa e muita inserção? Porque quando você coloca índices no seu banco de dados, a sua inserção vai levar mais tempo, só que a sua pesquisa vai levar muito menos tempo. Então, nós vamos trabalhar com os índices sempre que nós temos uma alta taxa de pesquisa e uma baixa taxa de inserção. Ok, pessoal? Isso é muito importante a gente levar sempre em consideração. Então, não é que eu vou ensinar índices aqui que você vai sair utilizando índices em toda a tabela do banco de dados. Não, calma, não é assim que funciona. Você tem que perceber e analisar se aquela sua tabela vai ter muitos dados, porque não adianta você utilizar índice em uma tabela com poucos dados. A diferença ali vai ser razoavelmente, assim, não existe, vai ser uma diferença de milissegundos. Então, se sua tabela tem 1000 dados, 500, não tem por que você utilizar índices. Mesmo que a taxa de select seja muito maior que a de insert, não tem por que utilizar índices. Então, nós vamos utilizar quando nós temos muitos dados e nós vamos fazer muitos selects e poucos inserts, ok? Então, vamos entrar aqui em um conceito um pouco mais técnico de como que funciona esses índices, por que a seleção, por que buscar dados no banco fica mais rápido e inserir fica mais lento. Vamos entender por que e como que isso funciona por trás dos panos. Então, não sei se vocês já programaram em C, se vocês já têm conhecimento dessa parte de árvores, árvores binárias, árvores B, árvores AVL e etc. Existem N árvores. Aqui, quando a gente vai trabalhar com índices no banco de dados, utilizando o Django, existem várias técnicas para trabalhar com índices, mas eu vou explicar aqui para vocês de forma extremamente resumida, não muito específica, tá? Não muito 100%, entre aspas, correta, tá? Não vou entrar em todos os detalhes de uma árvore B, que é a árvore que eu vou mostrar aqui para vocês. Assim, eu vou abstrair muita coisa para vocês entenderem o conceito de como funciona. Aqui não é uma aula, não vai ser uma aula sobre árvore B, e sim uma aula para vocês entenderem como que funcionam os índices e como que você vai acelerar drasticamente a sua pesquisa a banco de dados. Então vamos aqui. Imagina o seguinte caso, se nós não utilizamos índices no banco de dados, como que vai ser a nossa busca? Nós vamos ter que percorrer cada uma das linhas da nossa tabela, verificar se aquele nome lá começa com C ou não, começa com D ou não, começa com F. Ou seja, eu quero buscar todo mundo que começa com F. Nesse caso, eu poderia ir lá, esse aqui começa com F, esse aqui não, esse aqui não. Então, a gente teria que percorrer todos os dados ali daquela nossa tabela. Então, existe uma técnica que se chama árvore B, que nós podemos implementar no nosso banco de dados para aumentar essa nossa velocidade de busca que nós vamos ter. Então, imagina aqui, nós temos o alfabeto aqui, então nós temos lá A, B, C, D até o Z. E aí, imagina lá que a gente foi lá e inseriu um dado nessa nossa tabela e a pessoa começava com H. Depois a gente inseriu alguém com M, depois com F, com G, com C, com D, com T e com U. Então, a gente vai ordenar, ordenar seria uma palavra errada, organizar todos os nossos dados que estão sendo inseridos na tabela. A gente não deixa de inserir na tabela, a gente insere na tabela e insere na árvore. Por isso que o tempo de inserção vai ficar mais rápido.
Então, quando a gente coloca um índice, a gente vai ter que fazer o quê? Inserir na tabela e, além disso, o tempo de inserção fica mais lento, tá? Se eu falei rápido, não tenho certeza, eu falei errado. Por isso que o tempo de inserção fica mais lento, porque a gente tem que inserir na tabela e na árvore, ok? Então, a gente inseriu na tabela e agora a gente vai inserindo dentro dessa árvore. Não vou entrar em detalhes como que funciona a inserção em uma árvore B, porque esse aqui seria um assunto muito mais específico de árvores, ok? De árvore B, falando mais de forma específica. Então, aqui imagina o seguinte caso. Eu quero buscar pela pessoa, todo mundo que chama Daniel, por exemplo. Esse caso. Por que a nossa busca vai ser muito mais rápida? O que nós vamos fazer? Então, vou ter lá. Quero buscar por uma pessoa que se chama Daniel. Daniel. Ótimo. Então, tenho lá. Em vez de eu buscar linha por linha, todo mundo que se chama Daniel, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar assim, ó. Qual que é a raiz da minha árvore? A raiz da minha árvore, aqui no caso, é o H e o M. Então, eu me pergunto, o Daniel, ele é menor do que H? Ele é maior do que, está entre H e M? Ou ele é maior do que M? O Daniel, ou ele começa com H ou começa com M. Então, obviamente, o D aqui é menor do que H. Se a gente olhar aqui no alfabeto, o D está aqui, o H está aqui. Então, o D é menor do que H. Sabendo disso, então, nós fizemos uma comparação. D é menor do que H, está entre H e M, ou D é maior do que M, está depois do M. D é menor. Se o D é menor do que o H, então eu venho para a esquerda da minha árvore, eu venho para cá. Essa parte aqui já é ignorada. Então, todas as pessoas que começam com T, que começam com U, a gente não vai buscar, essa pessoa aqui, o Thiago, começa com D, a gente vai simplesmente ignorar. Porque todas essas pessoas estão inseridas desse lado da árvore. Então, a gente já veio para esse lado. Agora, eu vou me perguntar, o Daniel, ele é menor que F, está entre F e G ou é maior do que G? Daniel é menor do que F. Então, nós vemos para o lado esquerdo da árvore. Aqui, pessoal, eu fiz só pensa que essa árvore aqui é simplesmente uma parte da árvore, ok? Então, para cá teria mais, entre o H e o M teria mais, antes do T teria mais, depois do U teria mais, e etc. Então, aqui eu desenhei uma árvore simplificada, não desenhei a árvore inteira com todas as letras do alfabeto. Então, aqui chegamos. Daniel é menor do que F. Agora eu pergunto, Daniel é igual a C, menor do que C, maior do que D ou igual a D? O Daniel ele é igual a D. Então, eu pego todo mundo que está aqui e retorno para mim, porque eu quero... agora eu não estou pegando todo mundo que começa com D, né? Eu esqueci, estava dando um exemplo errado. Aqui eu estou procurando todo mundo que chama Daniel. Agora, imagina assim, eu tinha 10 mil dados cadastrados nessa minha tabela, incluindo todo mundo, que começa com D, que começa com H, que começa com M. Então, todas as pessoas que começam com G eu não vou procurar, que começam com F não, que começam com C, com T, com U, com H, com M, ou seja, eu só vou procurar se a pessoa chama Daniel entre as pessoas que começam com D. Então, por exemplo, se minha árvore tinha 10 mil, que começa com D tinha apenas 300. Então, eu vou procurar se os Daniels entre 300 dados e não entre 10 mil. Por isso que a nossa taxa de busca vai ser muito mais rápida, porque a gente diminui muito a quantidade de dados que nós vamos ter que procurar. Então, a gente vai traçando, caminhando dentro da árvore, para a esquerda ou para a direita, para a esquerda ou para a direita, para a esquerda ou para a direita ou para o meio, se tivesse entre H e M, por exemplo. Então, para onde que a gente vai? Isso, caminhar na árvore é muito rápido. É uma árvore pequena, de A a Z, por exemplo, ali. Então, não tem, assim, isso não leva muito tempo, comparado entre... você prefere caminhar em uma árvore e procurar só entre as letras D, onde tem Daniel, ou você prefere procurar entre 10 mil dados, se todo mundo se chama Daniel? Então, por isso que quando a gente insere os índices no nosso banco de dados, fica muito mais rápido, ok, pessoal? E por isso, também, que a nossa inserção, e não o select, porque o select fica mais rápido e a inserção fica mais lenta. Porque além de inserir na tabela, nós vamos ter que criar uma referência desse dado na tabela aqui dentro da árvore. Então, a gente vai ter que fazer duas operações. Por isso que é muito importante vocês sempre pensarem, eu devo ou não criar um índice nesse meu banco de dados, ok? Então, pessoal, aqui a gente fica com a teoria. Então, eu termino aqui a teoria. Claro que foi uma teoria bem rasa, tá? Não entrei em detalhes de como que funciona uma busca em árvore B, uma inserção em uma árvore B, os detalhes, como que funciona uma árvore B. Ali eu fiz aqui um desenho bem por cima, tá? De uma árvore B, só para vocês entenderem o conceito de por que fica mais rápido no select e mais lento no insert. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um projeto aqui. Então, eu vou vir aqui em File, New Folder, Open Folder,
eu vou vir aqui em Python Projects, vou criar aqui um novo projeto, vou criar aqui aulas YouTube, que eu formatei agora meu computador, perdi essa pasta, vou criar aqui índices. Beleza, criei essa pastinha chamada índices, vou entrar dentro dela. Como a gente está criando um projeto Django aqui, normal. Ok, vou pegar aqui, criar nosso ambiente virtual, Python 3, -m, venv. Vamos ativar o nosso ambiente virtual com source venv bin activate. Lembrando que se você está no Windows, este comando aqui é diferente de ativar o ambiente virtual, tá? Ok, vou agora com o ambiente virtual ativo, vou instalar o Django, pip install Django. Ótimo, esperar alguns segundos aqui, é uma tarefa bem rápida. Então instalamos o Django aqui. Ótimo. Feito isso, o que eu preciso fazer agora? Django-admin, start project. Vou dar um nome chamado de project, chamado de índices e um ponto. Ótimo. Vou criar um app também, Python 3, manage.py, start app. Vou dar um nome de banco. Tá ótimo. Feito isso agora, eu vou abrir aqui uma nova janela no meu navegador. Vou trazer para cá. Opa. Ok. E agora eu vou rodar meu servidor. Python 3, manage.py, run server. Essa porta já está em uso. Deixa eu ver aqui. Agora acho que vai funcionar. Beleza. Agora eu vou vir aqui e vou simplesmente abrir aqui a minha janela no navegador. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente vir 127, tananã, e pressionei Enter. Basicamente, significa que funcionou a nossa instalação do Django. Era o que eu esperava. Agora, eu vou parar o meu servidor. Primeira coisa, sempre que eu faço que eu crio um app, é vir aqui em Settings e instalar esse app. Opa, venho aqui e banco. Ótimo. Agora, vamos então vir aqui nas nossas models e vamos criar essas tabelas dentro das nossas models, certo? Então, eu vou fazer assim, class, criar duas tabelas, uma com índice e uma sem índice. Vou chamar de usuário, vai dar de models.model, e a gente compara a velocidade de inserção e busca na tabela com índice e sem índice, certo? Então, aqui eu vou criar o campo primeiro nome, uma tabela qualquer, primeiro nome, vai ser igual a models.charfield maxLength de 50. E último nome é igual a models.charfield maxLength de 50 também. Vamos criar aqui um def dunder str aqui, só para ficar um pouco melhor. Self.primeiro nome. E ótimo, criamos a tabela sem índice. Caio, como que eu faço para criar um índice agora na minha tabela? Class, usuário, índice, vou chamar usuário índice, models.model, e aqui eu vou criar primeiro nome, vai ser igual, copiado aqui, né? Não tem por que digitar isso daqui tudo novamente. Dá um Ctrl C, dá um Ctrl V. Ótimo, agora nós vamos utilizar as meta-class do Django. Caio, não sei o que é essas meta-class, não tem problema. Vou fazer assim, ó, class meta. Simplesmente a gente vai definir algumas configurações para essa nossa tabela no banco de dados. Quais configurações nós vamos definir aqui? Index. Então eu crio aqui index e os index sempre serão uma lista. Beleza, passei aqui os index e agora eu preciso falar. Então, nós não temos aqui o campo charfield, integer field, datetime field. Nós temos aqui o models.index. Ótimo. Feito isso, eu falei, ó, estou criando aqui um índice no meu banco de dados. Só que agora eu preciso falar, mas quais campos? Fields vai ser igual. E agora a gente passa dentro de uma lista qual que vai ser o campo que nós queremos utilizar como árvore B ali. Qual que vai ser a nossa referência? Que no caso, eu já falei, vai ser primeiro nome. Poderia ser último nome? Poderia. Primeiro nome. Caio, e se eu quisesse, por exemplo, buscar tanto pelo primeiro nome e
o último nome junto, por exemplo. Quero buscar pelo primeiro nome seja esse e o último nome seja aquele. Alguma ligação entre o primeiro nome e o último nome. Você poderia colocar os dois aqui dentro desse field. Então, você poderia colocar último nome. Último nome. Então, quando a gente coloca os dois dentro de um mesmo field, de um mesmo model.index, significa que quando você quer procurar pelos dois ao mesmo tempo. Agora, você fala, Caio, e se eu quisesse procurar pelo primeiro nome sozinho, pelo último nome sozinho, mas eu tivesse esses dois índices no meu banco de dados? Você poderia também. Só que aí você poderia colocar uma vírgula aqui, model.index, você copia isso daqui, Ctrl V, e em vez de colocar primeiro nome aqui, você coloca último nome. Último nome. Funcionaria? 100%, sem problemas nenhum. Só que, lembrando, quanto mais índices você cria para cada coluna ali no banco de dados, mais lento vai ficar a inserção desses dados na tabela. Então, sempre que eu falei, ponderem se vai ser necessário essa quantidade de index que vocês estão colocando, tá? O index pode ser uma salvação, quanto pode ser a destruição, dependendo de como você implementa, quando você implementa, certo? Então, beleza. Fizemos aqui a implementação dos índices. Eu tenho aqui no meu computador um software que se chama DB Browser. DB Browser. DB Browser. Vou abrir ele aqui. Esse software, o que ele serve? Ele basicamente vai abrir o banco de dados para a gente. Então, se eu olhar aqui, eu tenho esse db.sqlite 3. Vou vir abrir banco. Vou vir aqui. Cadê? Vamos voltar. Vamos vir aqui em Python Projects, aulas de YouTube, índices e abrir esse db.sqlite 3. Se eu olhar aqui dentro, esse banco simplesmente não tem tabela nenhuma. Então, vamos fazer a implementação dessas tabelas. Para fazer isso, eu rodo Python 3, manage.py, make migrations. Beleza, ele criou minhas migrações, agora efetivar no banco de dados. Python 3, manage.py e agora é o migrate. Ótimo. Efetuou essas modificações no meu banco de dados. Pressionei F5 e agora nós podemos perceber que eu tenho 13 tabelas e 16 índices. Caio, da onde veio esses 16 índices? Você criou só um. O próprio Django, em algumas tabelas, como por exemplo, auth group permission, auth user, aqui ele já cria esses índices pra gente, tá? Mas eu tenho um aqui em específico, que é o banco user primeiro, tananã, uma hash aqui. Ou seja, esse banco user aqui, ó, que ele tem aqui dentro, o seu primeiro nome, ele é o índice que nós criamos aqui, lá no nosso código, na nossa class meta. E a gente pode perceber que a gente só tem um, que é para esse usuário índice. O usuário aqui não tem nenhum índice. A gente pode observar que todos os outros aqui, ó, são auth user, auth group permission, Django admin, Django session, Django context, ou seja, são todos que o próprio Django já utiliza em outras tabelas. Como, por exemplo, essas tabelas aqui que a gente está vendo. Mas na nossa tabela banco usuário e banco usuário índice, nós temos apenas para o banco usuário índice, certo? Beleza, fizemos as migrações. Agora, nós podemos partir para alguns testes, né, pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu vir aqui. Nós vamos abrir aqui o nosso VS Code. E aqui nós vamos vir em índices. Vamos vir aqui em URLs e vamos criar uma URL aqui. Vou criar aqui uma URL vazia, path, só para redirecionar a gente. Eu vou colocar um include e aqui eu vou colocar banco.urls. Aqui ele importou include não sei da onde, não é daqui que eu quero importar o include daqui, include. Certo. Fizemos a importação, redirecionamos para banco URLs, aqui é tudo configuração que eu já parto do pressuposto nessa aula aqui, que vocês já sabem que nós estamos em uma aula bem avançada, a gente está falando sobre índice, então esse básico de Django eu parto do pressuposto que vocês já sabem, de criação de URLs, de configurações básicas, etc. From django.urls import path, URL patterns, vai ser igual à nossa lista, path. Aqui eu vou criar uma URL chamada inserir sem índice. Então, inserir sem índice para a gente comparar. Então, a gente vai ter o inserir sem índice, inserir com índice, buscar com índice, buscar sem índice. Então, inserir sem índice, barra, vírgula, e eu vou chamar aqui views.inserir sem índice. From.import views. Views. Ótimo. Então, agora, lá na view, nós vamos criar esse valor aqui. Então, def recebe meu request e retorna
return um HTTP response. HTTP response, só para a gente fazer um teste aqui, teste. Ela, por enquanto, não faz nada. Rodamos o nosso servidor, vamos abrir o nosso navegador, temos aqui, buscar, como que é, inserir sem índice, na verdade, né? Inserir sem índice, ele me mostrou o teste, então está funcionando. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero gerar, por exemplo, 10.000 dados aleatórios e adicionar aqui dentro. Então, basicamente, eu já tenho uma funçãozinha aqui que faz isso e eu vou simplesmente colar para vocês entenderem aqui. Então, eu vou fazer algumas importações aqui. From time import from random, import rangeInt, import rangeInt, e from time, import time direto. E from .models, import usuário. Ótimo. Então, aqui, o que eu tenho, né, dentro dessa minha função? Basicamente, aqui eu tenho uma função chamada inserir sem índice. Eu criei uma string chamada alfabeto com todas as letras do alfabeto. Aí eu crio um for, ou seja, eu vou gerar 10.000 primeiros nome e último nome. Aí cada primeiro nome e último nome, ele vai ter aqui 10, vai ser composto por 10 caracteres, né? Então ele vai escolher 10 caracteres aleatórios de alfabeto. Então o primeiro nome vai ser mais igual ao alfabeto, rangeInt de 0 a 25, que é a quantidade de letras do alfabeto. O alfabeto tem 26 letras, né? Último nome mais igual ao alfabeto, rangeInt de 0 a 25. Que começa o alfabeto tem 26 letras, mas como começa no 0, termina no 25. Então aqui, basicamente, eu gero 10.000 primeiro nome e último nome aleatório, com 10 caracteres cada um, e insiro no banco de dados, usuário.save. E aqui eu tenho um start, que é igual a time, capturo o tempo de início e o tempo de fim. E depois aqui eu vou dar um print, end menos start. E a gente vai saber exatamente o tempo que levou para que esse processamento acontecesse. Então, vou pressionar um F5 aqui e a gente vai perceber que ele vai levar algum tempo. Então, vamos abrir aqui o meu navegador e vou pressionar um F5. A gente vai perceber que ele vai ficar rodando aqui em cima por algum tempo. E ele vai levar aqui, em média, eu acho que de 29 segundos, 30 segundos pelos testes que eu já fiz. Então aqui eu vou esperar e corto esse vídeo e volto assim que acabar e mostro para vocês no terminal o tempo que deu. Então aqui, ó, pessoal, nós podemos perceber que terminamos a conclusão, então aqui ele parou de carregar, só que aqui no nosso terminal nós temos um valor aqui, 30 segundos, ponto 66, 521, tananana. Eu vou criar aqui new file dados.txt, e aqui eu vou colocar, por exemplo, inserir sem índice, vai ser igual a esse valor aqui. Ctrl C, copy e damos um Ctrl V aqui, para a gente armazenar o tempo que está levando cada um desses dados. Agora, vamos criar aqui uma função para buscar. Então, def, vamos criar aqui uma função chamada buscar dados sem índices, buscar dados sem índices, e aqui a gente simplesmente coloca recebe request. E aqui, para buscar, é muito simples. A gente vai simplesmente ter que importar aqui o usuário que a gente já tem importado. Então, a gente cria usuário é igual a usuários.objects.filter. E aqui eu quero buscar, por exemplo, eu quero buscar todo mundo que o primeiro nome começa com A. Então, eu faço assim, primeiro nome. Aqui eu coloco Dunder, Start, Swift. Beleza? Caio, o que é esse Dunder Start aí que você está criando? Isso daqui é um Field Lookup. Se você não sabe o que é, tem uma aula aqui sobre Field Lookups no canal. Só entrar aí e dar uma olhada. Então, a gente está buscando esse Start With aqui, vou dar um resumo. Ele basicamente procura por tudo que começa com alguma coisa naquela tabela do banco de dados referente à coluna que nós temos aqui. Então, na coluna primeiro nome, eu quero todo mundo que começa com a letra A, por exemplo. Feito. Já temos aqui a nossa pesquisa. Só que agora, para eu conseguir colocar em tempo de execução, quanto tempo levou, eu crio aqui start é igual a time.time e um end. End é igual a time.time. Perfeito. Print end menos start e return HTTP response, só para a gente ter alguma coisa de teste. Vamos criar essa URL lá, então vemos aqui, vírgula, path, criamos a URL, views.buscar dados sem índices. Agora, buscar vai ser muito mais rápido, porque para inserir é muito mais rápido. Aqui a gente estava também
trabalhando com gerar os números aleatórios, então eu tinha for. Ou seja, isso daqui levava. Então, esse 30 segundos não é o tempo só de inserir, mas é o tempo da gente criar esses dados também. Por isso que ficou aqueles 30 segundos. Só inserir não levaria tanto tempo. Mas quando a gente for trabalhar com o índice e sem índice, a gente vai sempre colocar o start e o end dentro dessa funçãozinha aqui para gerar os dados também, tá? Então não vai fazer muita diferença. Beleza, vou vir aqui buscar dados sem índices na minha URL, pressionei Enter e ele já me retornou aqui. Ele levou 0.004. Vamos pressionar um outro aqui, 0.003, 0.0020. Vamos pegar aqui o primeiro. Copy. Vamos vir aqui, dados.txt, buscar dados sem índice. Vai ser igual e esse valor aqui. Aqui, pessoal, a gente vai poder perceber que a diferença de tempo na hora de buscar os dados com índice e sem índice não vai fazer tanta diferença, porque já é um tempo muito curto. A gente está falando de 0.00004 segundos. Então, isso daqui é muito pouco. Então, se isso daqui muda para 0.0004001, isso daqui já teve uma diferença de tempo, só que como a gente está trabalhando de tempo já muito pequeno, então a nossa diferença de tempo sempre será muito pequena aqui também. Mas agora, porque a gente tem 10 mil dados no banco de dados, só que é uma quantidade irrelevante praticamente. Isso aqui faria diferença quando a gente tivesse 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões de dados naquela tabela, tá? Então isso daqui seria um clássico caso de que, se a expectativa de dados da sua tabela é de 10 mil dados, você não deve utilizar índices, tá? Porque a diferença na busca vai ser muito pequena. Mas eu quero mostrar para vocês que essa diferença existe. Então aqui eu vou simplesmente vir aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou copiar essa função, inserir dados sem índices, vou dar um Ctrl V. Ctrl V aqui, certinho. E agora a gente vai colocar inserir com índice. E a única diferença é que agora eu vou colocar aqui usuário, índice, certo? Beleza. Agora nós vamos vir aqui, inserir com índice, pressionei Enter e ele me deu o page not found porque eu não criei a URL. Esqueci aqui, vírgula, path, aqui, vírgula, views, ponto, e a URL e a view função que a gente já criou, né? Pressionamos F5, vai levar algum tempo aqui, assim que terminar eu volto para vocês. Então aqui, pessoal, nós podemos perceber que o tempo foi 30.89, foi muito parecido com o que nós já tínhamos aqui. Então inserir sem índice levou 30.66 segundos, inserir com índice levou 30.89. Como eu falei, a gente está trabalhando de tempos pequenos aqui. Então, levou uma diferença de tempo ali um pouco maior, mas foi uma diferença pequena se a gente olhar ali. Foi uma questão de 20 milésimos de segundos, alguma coisa do tipo ali, tá? Muito próximo disso. Mas houve essa diferença. Agora, nós temos que ver a busca. Então, nós vamos fazer aqui o buscar dados sem índices, nós vamos buscar com índices. Buscar dados com índices. Com índices. Beleza. Então aqui eu vou simplesmente criar a nossa URL. Vamos voltar aqui. Path. Buscar dados com índices. Views. Ponto. Buscar dados com índices. E vamos ver aqui o teste para ver qual que vai ser a diferença. Como é ali muito pequeno, às vezes acontece de com índice ser até um pouco maior o tempo. Mas, Caio, qual que é o sentido disso de com índice ser um pouco maior o tempo? Porque a gente está trabalhando em um ambiente que não é fechado, ele não é hermeticamente fechado, como o pessoal da química fala. Então eu estou aqui gravando para vocês minha tela, tá com barulho de moto aqui bem alto. Eu estou gravando a minha tela com vocês, eu estou aqui usando o VS Code, tenho o navegador aberto, então pode ser que em algum momento ou outro, alguns núcleos do meu processador possa estar sendo mais utilizado do que outros, então aqui não é um teste perfeito, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem, tá? Mas esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês como que funciona o índice e como que vocês podem colocar aqui. Os testes que nós estamos fazendo, eu quero deixar bem claro que não é um teste perfeito, tá? Em um ambiente 100% fechado. Então, eu não sei quantos por cento do meu processador estava sendo usado no primeiro teste, no segundo. Então, pode ser que haja essa diferença, tá? Mas a tendência é que, mesmo com essa diferença aqui, no clock do meu processador, em algum momento ou outro, com o índice seja um tempo menor. Pressionamos F5 e eu inserir com índice, eu coloquei. Tá, aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa para resolver este problema que eu fiz aqui. Eu
não deveria ter feito isso, porque agora, o que que acontece? Ele vai duplicar o inserir com índice. Tá, não tem problema. A gente vem aqui, eu vou parar o meu servidor, vamos pegar aqui meu VS Code, dar um Ctrl C. Eu vou até fechar aqui e excluir meu DB Browser. Beleza. Agora eu vou rodar o Migrate novamente. Ótimo. Agora, se a gente abrir aqui o nosso DB Browser, nós vamos perceber que... Vamos vir aqui e abrir novamente, né? Open. Aqui, navegar dados. Banco usuário. Então, banco usuário e banco usuário índice está vazio. Então, agora eu vou rodar o inserir dados com índices de novo e já volto aqui para vocês, tá? Por que eu vou rodar de novo? Porque está vazio. Então, eu vou vir aqui, inserir com índice. Vou rodar aqui mais uma vez. Deu erro porque o servidor está parado. Vamos rodar o servidor. Beleza, vamos rodar aqui. Vai levar aqueles 30 segundos e eu já volto para vocês. Então, agora a gente pode testar o buscar. Então, vamos testar aqui a nossa função buscar. Buscar dados com índices. E agora sim eu vou colocar a URL correta. Pressionei Enter, ele me deu Page Not Found. Vamos ver aqui. Buscar dados com índices. Aqui eu esqueci da barra. Tranquilo. O servidor vai atualizar. Pressionamos F5 e aqui nós já temos um tempo. Vamos ver qual foi esse tempo. Copy e comparar com o tempo que nós tínhamos anteriormente. Então aqui, buscar dados com índice. Vamos dar um Ctrl V. E aqui ele já ficou 0.004451. Então você vai falar, Caio, ficou razoavelmente um pouquinho maior. Mas vamos pressionar um F5 de novo e ver o tempo. Vamos pressionar alguns F5s aqui. Então aqui nós já podemos perceber que o clock do processador varia bastante. Como a gente está trabalhando uma quantidade de tempo muito pequena, isso pode variar. Então aqui nós já podemos perceber que às vezes levou 39, 35, 34, vamos ver aqui, 40. Então aqui, vamos pegar uma média aqui. Aqui levou 44, 40, 34. Eu acho que uma média de 39. Os 39 ali a gente pode colocar. Teve uma que foi bem baixa, foi 35 e 34. Mas eu acho que a média fica ali em torno de 40, 44, 39. Então a gente pode colocar aqui um 39 de média, né? Se a gente for olhar para essa variação de clock. Então tem sim uma diferença. Como eu repito, a gente está trabalhando com essa quantidade de dados muito pequena, um tempo muito pequeno, essa diferença não vai ser tão grande, tá, pessoal? Pode até acontecer de uma hora ou outra, pela variação do seu clock do processador, do uso do processador de cada programa, tem essa variação, porque a gente está trabalhando de milissegundos ali, milésimos de segundos, então uma quantidade de tempo muito pequena, tá? Então, basicamente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Saibam utilizar com moderação essa questão de índices. Esse exemplo aqui que eu dei para vocês do usuário índice, que eu tenho ali em torno de 10 mil dados cadastrados, seria um exemplo de como não utilizar índices, e a gente pode perceber isso daqui na prática. Então, aqui a gente pode perceber que o nosso tempo aqui de inserir ficou bem parecido ali, ficou um pouco maior. O nosso tempo de busca também ficou praticamente a mesma coisa. Ficou um pouquinho menor na maioria dos casos ali, 34, 35, 40. Mas ali teve alguns que ficou maior, 44. Então, assim, com essa quantidade de dados, não tem por que você implementar os índices, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e até a próxima.